amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos ao nosso curso de Eletrônica Digital. Hoje nós vamos resolver duas expressões lógicas, nós vamos simplificar duas expressões lógicas. Essa aqui é a primeira, depois eu vou resolver a segunda, e nós vamos aplicar todos os conhecimentos, desde aqueles conhecimentos dos postulados da álgebra de Boole até os teoremas de De Morgan para obter, a partir da expressão lógica, a sua solução mais simples, a mais simplificada. Lembrando sempre, né, a simplificação é quando você consegue reduzir a expressão para que ela fique o menor possível, mas mantendo o mesmo funcionamento. Então, a partir de agora, nós vamos resolver aqui a letra A e depois, em seguida, a letra B. Vamos nessa. Bom, então aqui nós temos a expressão A e B ou, no caso aqui, né, uma não ou, já que essa barra aqui ela pertence a ou, então seria uma não ou, A e B, não ou com A e C, ou A barrado e B barrado e C. Para a gente poder simplificar aqui, a gente tem que eliminar essa barra. E para eliminar essa barra, o que nós usamos? Os teoremas de De Morgan. Então eu vou reescrever a expressão aqui embaixo, exatamente do jeito que ela está aqui. Então, A e B, ou A e C, mas é uma não ou. Então, eu espero que você consiga identificar bem. Essa barra aqui, se eu tenho uma expressão com esse e com ous, ela vai sempre pertencer às ous, porque a E tem prioridade, então a U fica para o final. Aqui, então, seguindo, ou A barrado e B barrado e C. Agora, eu reescrevi a expressão para que a gente possa aplicar o De Morgan. Como essa barra aqui, ela pertence a ou e não às es, então, o raio tem que cair aqui em cima da ou. Então, vai separar essa barra em duas e vai transformar essa ou em e. Maravilha, show de bola. Sempre que a gente fizer isso, muitas vezes é bom a gente colocar até um parênteses aqui, que é para a gente não esquecer que essas expressões elas estão juntas, porque a gente depois vai aplicar De Morgan aqui nelas também. Aliás, a gente pode até aplicar aqui logo em seguida. Vamos continuar aqui, né? A e B barrado numa E com A e C, né? Uma não E com A e C. E aqui uma ou com A barrado e B barrado e C. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente pode simplificar ainda mais essa expressão aplicando De Morgan nessas duas não E's. Como eu vou aplicar o De Morgan, prestem bem atenção nesse detalhe. Eu vou aplicar o De Morgan, e aí eu vou separar essas duas barras, isso aqui vai virar uma ou. Vou aplicar o De Morgan aqui também, isso aqui vai virar uma ou. Aí eu vou ter duas ous no meio de uma e. Muito cuidado com isso, pessoal, porque se eu não colocar o parênteses, vai dar zica. Então, vamos colocar já o parênteses aqui. Sempre antes de aplicar o De Morgan, você pode colocar esse parênteses para não ter nenhum problema, né? Depois você pode até tirar, caso veja que eles estão ali à toa. Mas vamos ver que nesse caso aqui é necessário, porque eu vou aplicar o De Morgan aqui, separou as barras, mudou o sinal para U. Vou aplicar De Morgan aqui, separou as barras, mudou o sinal para U. E agora eu tenho essa expressão aqui. Vejam o desastre que seria se eu não tivesse os parênteses, porque se eu não tiver os parênteses aqui, pessoal, olha só que desastre que ia acontecer, porque foquem nisso aqui. Eu tenho uma ou, outra ou e uma e. Qual que você resolve primeiro entre uma ou e uma e? Entre uma multiplicação e uma soma? A multiplicação. Então, sem os parênteses, eu vou resolver primeiro esse B barrado e A barrado e depois os ous. O que estaria errado, porque a expressão ela veio com esses dois juntos e com esses dois juntos. Eu só apliquei De Morgan, mas eles continuam juntos. Então, muito cuidado. Sempre antes de aplicar De Morgan, dependendo do caso, já coloca um parênteses e aí depois você analisa. Se sem o parênteses não fizer nenhuma diferença, você tira o parênteses. Agora, se fizer diferença, como é o caso aqui, mantenha os parênteses. Então, isso é o que muita gente acaba errando na hora de aplicar o De Morgan. Maravilha. Agora aqui, já não tem mais De Morgan para aplicar, o que a gente vai ter que fazer, então, para resolver essa expressão? Ela não está no formato de soma dos produtos, ela está no formato de produto das somas. Então, a gente tem que converter aplicando o quê? Distributiva, como nós já fizemos antes. Então, multiplicando termo a termo, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou até colocar lá
do lado para a gente ganhar mais espaço. A gente vai pegar o abarrado vezes abarrado. Então, vai ficar abarrado vezes abarrado. Então, fizemos aqui a primeira. Ou, agora o abarrado com o C barrado. Maravilha, fizemos aqui o abarrado e as multiplicações separadas. Agora o B barrado com o A barrado, que eu vou colocar o A barrado primeiro, para ficar sempre a primeira letra aparecendo primeiro, né? Aplicando aí a comutativa. Então, vai ficar B barrado vezes A barrado, eu vou escrever lá como A barrado vezes B barrado. E depois B barrado vezes C barrado. Então, uma ou entre B barrado e C barrado. Aplicamos aqui a distributiva e depois não esquecer, né, desse restinho aqui, desse ou, não sei se vai caber ali, né, ou A barrado, B barrado e C. Então, ou A barrado e B barrado e C. Coube na conta certinha. Então, ficamos com essa expressão aqui após aplicarmos a distributiva. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai simplificar isso aqui, né? Por exemplo, olha só, uma coisa vezes ela mesma é ela mesma, né? Postulado lá de uma variável do produto da E. Nós vimos isso anteriormente. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa que A barrado. Depois, vamos repetir o resto aqui. A barrado, C barrado ou A barrado. B barrado ou B barrado. C barrado ou A barrado, B barrado, C. Legal, temos essa expressão aqui. Eu tenho um termo aí, né? Agora que a gente já tem no formato de soma dos produtos, agora a gente vai só achar os termos que se repetem, né? Para simplificar, para fatorar e aplicar a distributiva. Então, o que eu tenho mais repetindo aqui, pessoal? O que eu tenho mais repetindo aqui é o abarrado. É o abarrado. E vejam só, se você lembra bem das identidades auxiliares, olha, isso aqui é uma identidade auxiliar. Olha lá, eu tenho uma coisa ou ela mesma e outra. Lembra dessa identidade auxiliar aqui? A primeira das identidades auxiliares? Isso aqui é a mesma coisa que o próprio abarrado. Moleza, né? Ou eu poderia até, né, deduzir, como nós fizemos anteriormente, colocar o abarrado em evidência e substituir por um no lugar do abarrado, vai dar a mesma coisa. Mas a gente quer apressar, né? A gente não quer entrar muito nesses detalhes. Eu espero que as identidades auxiliares, que é matéria lá de aulas anteriores, já tenha entrado aqui no sangue de vocês. Então aqui, vou usar agora a cor vermelha. Isso aqui tudo, aplicando identidades auxiliares, é a mesma coisa que abarrado. Depois aqui, continuando, eu puxo ou abarrado, B barrado, ou B barrado e C barrado, ou A barrado e B barrado e C. Legal, né? Mas olha só, eu acabo de ver aqui, tem outra identidade auxiliar, pessoal. Aqui eu tenho uma variável ou ela mesma e uma outra. Então, nesse caso aqui, a gente vai simplificar mais uma vez. A mesma identidade auxiliar, já que a mesma variável está se repetindo. De um lado ela está sozinha, do outro ela vem acompanhada. Isso aqui tudo, então toda essa expressão aqui, vai ficar simplesmente abarrado. Olha só que moleza, né? As identidades auxiliares ajudando muito. E aí, continuando então, abarrado, continuando aqui, ou B barrado, C barrado, ou A barrado e B barrado e C. Pessoal, vejam aqui então que eu posso aplicar mais uma vez as identidades auxiliares, porque olha só, esse A barrado aqui, ele está repetindo aqui também. Então, se a gente até aplicar comutativo e trocar, só para a gente ver melhor, né? Vamos pegar essa expressão e colocar ela aqui no meio. Vamos trocar lugar delas. Então, vou pegar aqui essa expressão final e colocar do lado do A só para a gente ver melhor. B barrado e C, e aí essa aqui, a expressão do meio, fica lá para o final. B barrado e C barrado. Veja só, a mesma variável, só que ela aparecendo sozinha e depois acompanhada, identidades auxiliares, pessoal. Então, isso aqui tudo vai ficar o quê? Apenas abarrado. Então, toda essa expressão aqui, ó, simplifica, fica abarrado, ou, e aí, B barrado e C barrado. Então, só apagar isso aqui, né? Então, essa aqui é a solução
simplificada desse circuito original, aplicando De Morgan para separar os termos, depois distributiva para ficar no formato de soma dos produtos, depois achando o termo comum e simplificando. No caso aqui deu só identidades auxiliares, veja como elas são importantes. E aí, toda essa expressão aqui, no final das contas, tem o mesmo funcionamento que essa daqui, que é a sua equivalente simplificada. Beleza? Então, espero que vocês tenham acertado. Não deixem aí de praticar bastante, porque é na prática que você atinge a perfeição. Vamos ao segundo exercício agora. Para quem está com dificuldade com identidades auxiliares, principalmente essa, tem outro jeito de fazer a mesma coisa. Claro, fundamental você conhecer as identidades auxiliares, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer desse jeito fácil aqui. Então você tem que conhecer. Mas uma outra forma de pensar seria o seguinte, olha só, eu tenho um abarrado sozinho aqui aparecendo aqui sozinho, mas nos outros lugares várias vezes. Então o abarrado ele aparece aqui, ele aparece nessa expressão, ele aparece nessa expressão, ele aparece nessa expressão. Só não aparece aqui nessa. Vamos colocar ele em evidência então. Então vai ficar abarrado em evidência. E no lugar do abarrado eu coloco o quê? 1. Então vai ficar, no lugar desse abarrado vai ficar 1, ou no lugar desse 1 e C barrado, no lugar desse 1 e B barrado, no lugar aqui desse 1 e B barrado e C. Eu tirei aqui e depois continuo, né, com o ou B barrado e C barrado. Maravilha. Moleza, porque olha só, tenho uma das expressões já vale 1. Então, 1 ou qualquer coisa, como eu tenho várias ous aqui, né? 1 ou isso vai dar 1, com isso dá 1, ou seja, 1 ou qualquer coisa vai dar 1. Toda essa expressão aqui, pessoal, vale 1. Conseguem enxergar isso? Porque esse 1 aqui, fazendo ou, não importa. Se isso aqui tudo, imagina que isso aqui é 0. Isso aqui também é 0. Isso aqui também é 0. Não importa, eu tenho 1 ou 0 ou 0 ou 0, dá 1. Então, se um deles já for 1, já deu 1. Então, isso aqui tudo vai ficar abarrado vezes 1, que é a mesma coisa que abarrado, então, portanto, tiro vezes 1, ou B barrado e C. Bom, aqui nós temos o segundo exercício, a letra B. Mais uma vez, temos as barras aqui. E eu vou reescrever a expressão embaixo para facilitar o corte das barras. Então, vamos colocar aqui a mesma expressão embaixo, A ou B entre parênteses, com C, tudo barrado. Depois uma O aqui, D, C ou B, tudo barrado mais uma vez. E agora vamos aplicar o De Morgan. Essa barra aqui, ela pertence a quem? Muita atenção. Vejam que eu tenho uma O e uma E. Aí você pensa, bom, ele sempre vai fazer a E primeiro, né? Vai ficar essa barra para O, certo? Não. Não, porque tem parênteses. Então, parênteses diz que primeiro eu resolvo a O e depois a E. Então, essa E aqui, ela vai ficar para o final. Como ela fica para o final, para resolver por último, essa barra aqui, ela pertence a E. Então, isso aí é básico, né? Espero que ninguém tenha dificuldade com isso, porque isso aqui até conceito tem um pouco de matemática até, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui a barra na E. Eu não posso aplicar na O. Se eu aplicar na O, está totalmente errado. Aplico na E. Por isso é importante você prestar muita atenção de quem é a barra na hora de aplicar o De Morgan. Se é da E ou se é da O. Então, aplicamos aqui na E e transformamos aquela E em O. Vamos aplicar o De Morgan aqui. Aqui, olha só de quem é essa barra. Bom, a última porta é a E, já que a O está entre parênteses, eu resolvo primeiro ela. Aplico o De Morgan aqui na E. Ela vira uma O. Legal. Dá para aplicar mais De Morgan aqui, né? Porque olha só, dentro aqui da expressão eu tenho A não O com B, tudo barrado. Então vamos aplicar aqui o De Morgan e transformar essa O em E. E aqui também, dá para aplicar o De Morgan aqui. Cai o raiozinho aqui no meio, transforma essa O também em E. E aí essa barra fica só para o B, essa aqui só para o C barrado, A barrado, B barrado aqui desse lado. Então aí nós temos essa expressão. Então aqui vamos só fazer uns ajustes, né? Vamos colocar aqui essa barra em cima do C mesmo, essa barra aqui em cima do D, para ficar mais bonitinho, né? Essa barra em cima mesmo do A e essa aqui em cima do B. Legal. Posso tirar os parênteses? Será que eu posso tirar o parênteses aqui? Posso.
Posso, sem nenhum problema, porque o parênteses está dizendo que eu tenho que resolver primeiro a E. Só que, naturalmente, a gente sempre já resolve primeiro as E's do que as O's. Então, eu posso tirar sem nenhum problema esse parênteses aqui, porque o fato de eu ter uma E com uma O sempre vai me fazer resolver a E primeiro. Eu não preciso do parênteses mais. E aqui é a mesma história. Parênteses na E, eu não preciso, porque eu já resolvo a E primeiro. Então, nós temos essa expressão. Eu vou reescrever ela aqui embaixo, né? A barrado e B barrado, ou C barrado, ou D barrado, ou C barrado e B barrado. Então, chegamos aqui nessa expressão após a aplicação dos teoremas de De Morgan. E agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente pode simplificar mais esse circuito? Bom, olhando aqui os termos que se repetem, não é mesmo? Bom, eu já vejo aqui o seguinte, o que está se repetindo? Eu vejo que o B barrado está repetindo aqui e aqui, maravilha. E o C barrado, ele aparece sozinho aqui, interessante, né? E aparece aqui também. Lembra que quando o termo aparece sozinho, depois ele repete com outro? Identidades auxiliares, não é mesmo? Então, acho que a gente pode aplicar identidades auxiliares aqui, ó, entre C barrado e aqui, para simplificar ainda mais. Fica melhor do que eu colocar o B barrado em evidência. Então, essa expressão ou essa, a gente sabe que isso aqui tudo vai ficar só C barrado, identidades auxiliares. Então, vai ficar, então, A barrado e B barrado, ou C barrado, que já pega essas duas expressões, ou D barrado. E aí nós temos, então, não tem mais ninguém em comum, não dá para simplificar mais, temos a solução final da simplificação dessa expressão aqui de cima. A barrado e B barrado, ou C barrado, ou D barrado. Claro que essa solução aqui já é a final, já é perfeita, mas talvez se você for montar na prática, você consiga simplificar um pouco mais. De que forma? Aplicando aqui o De Morgan invertido, né? Eu vou escrever a expressão aqui em cima de novo. A barrado e B barrado, ou C barrado, ou D barrado. Né? Lembra o De Morgan invertido? Não estou dizendo que você tem que fazer isso sempre, tá? Isso aqui já é a solução simplificada, não tem como simplificar mais. Mas talvez para montar na prática, para economizar uma porta lógica, a gente lembra do raiozinho subindo e unindo as barras. Então, seria equivalente, né? Então, ele sobe aqui, transforma essa E em O e une essas duas barras aqui em uma barra só. Maravilha, eu posso fazer isso sem nenhum problema, né? E aí eu teria uma não ou com duas ous, além das inversoras. Eu não precisaria usar aqui a porta E, no caso, né? Troquei a E pela não ou. Ok. Poderia também, né? O circuito é o mesmo, vai funcionar da mesma forma. Poderia também, se eu quiser, até aqui fazer o mesmo com essa daqui. Poderia, não estou dizendo que você tem que fazer, porque ela já é a solução final. Mas só para a gente praticar o que a gente aprendeu sobre De Morgan, né? Ou até mesmo aqui, vamos aplicar aqui, olha só. O sinal sobe, transforma, o raio sobe, transforma mais em vezes e une as barras. Olha só que interessante, né? Estamos aqui aplicando De Morgan invertido para surgir as barras, para unir as barras, né? E poderia ainda mais, né? Vamos colocar aqui o parênteses só para a gente lembrar que essa expressão e essa estão isoladas. E eu tenho uma expressão barrada de um lado, outra barrada de um outro. Se eu fizer o raio vir de baixo, eu consigo unir elas. O raio vem de baixo, transforma essa U em E. Por isso que eu coloquei o parênteses, né? Se liguem nisso. Porque senão eu teria que essa U aqui ficaria separada. Eu faria primeiro a E. E aí eu uno as barras. Olha só que curioso, né? E aqui, como eu tenho E com E, eu não preciso do parênteses. Então, eu posso tirar aqui, ficaria essa expressão aqui. Primeiro essa OU, focando aqui nela, e depois essas E's aqui. A mesma expressão que lá, quer dizer, a expressão equivalente que funciona da mesma forma, da mesma maneira. Então, veja que você pode ir brincando com as expressões. Vejam aqui que nesse caso, por exemplo, eu estou usando quantas portas lógicas? Estou usando duas. Uma não E de 3 entradas, né? Essa entrada e essa entrada na não E, porque está tudo barrado. E uma OU, estou usando apenas duas portas lógicas, enquanto que aqui eu teria que usar uma E, uma inversora, uma NOT, e uma OU de 3 entradas. Então,
Na prática, para montar na prática, seria mais fácil, assim porque eu usaria apenas 2 CIs. Então, em casos assim, você pode ir brincando com o que você conhece do De Morgan para chegar num circuito que a expressão lógica não necessariamente ela é menor, porque tanto essa quanto essa elas têm o mesmo tamanho, elas têm 4 variáveis e tudo mais. Na expressão lógica elas são iguais, mas para montar na prática, talvez essa daqui você use um CI a menos. Então, quando eu falo para simplificar o circuito, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Isso aqui já é a simplificação final. Porém, se você quiser, você vai brincando com o De Morgan para ter um circuito que vai ter uma porta lógica a menos e vai facilitar a sua montagem prática. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula, aprendido. Lembre-se sempre, pratiquem bastante. Qualquer coisa, revejam essa aula. Refaçam os exercícios sem olhar a solução que eu apresentei aqui. Apenas tentem lembrar os passos. É assim que vocês vão aprendendo e dominando esse mundo da simplificação de álgebra de Boole e de De Morgan. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.